Minhas amigas e eu estávamos cercadas por uma tribo de nativos. Ah, não! Alguém começou a sussurrar feitiços em uma língua desconhecida. O pânico se apoderou de mim. Não! Eu não quero morrer! Assim não! Eu era amiga da Lily, Jane e Dolly desde a infância. Parecia que éramos completamente diferentes, mas estávamos unidas por uma coisa. Todas acreditávamos em poderes superiores. Tínhamos certeza de que várias histórias místicas não eram apenas contos de fadas. Então passávamos todo o nosso tempo livre em rituais ocultistas. Chamamos fantasmas, lemos as cartas e até nos comunicamos com médiuns. Como eu queria ver algo místico uma vez com meus próprios olhos! Então, um dia nos ofereceram um passeio pela Ilha Encantada. Claro, concordamos imediatamente. Uma semana depois, estávamos explorando com entusiasmo os arredores do nosso hotel. Em vez de quarto, havia um bangalôs. Todos os funcionários vestiam roupas tradicionais estranhas, mas o mais legal era o misterioso lago que cercava o hotel por todos os lados. Isso simplesmente nos encantou. Passávamos o tempo todo na praia, bebendo coquetéis, dançando e simplesmente não saíamos da água. Nosso passeio estava chegando ao fim. Minhas amigas e eu tivemos um descanso maravilhoso, mas fiquei triste. Afinal, nunca vimos nada de místico, exceto as fantasias falsas do pessoal. As meninas concordaram comigo. O hotel não valia o dinheiro. Não tinha nada de misterioso aqui. Portanto, na última noite decidimos nos divertir para, de alguma forma, compensar nossa decepção. Bebemos vários coquetéis ao mesmo tempo. Entramos na água e nadamos tanto que já era tarde da noite. Uma vez até tivemos que nos esconder do guarda. Quando ouvimos seus passos, todas nós mergulhamos na água e prendemos a respiração. Ele não nos notou. Ele podia estragar a nossa festa. Acho que era cerca de 2 horas da manhã, quando de repente, a água do lago se iluminou. Eu olhei para as meninas, elas estavam tão confusas. A água do lago brilhava como se estivéssemos bem no centro de uma enorme lâmpada. A Lily timidamente sugeriu que tinha que ser algum tipo de iluminação, mas não, era mais como mágica. Obviamente, os espíritos estavam tentando nos dizer algo. Finalmente, não viemos aqui por nada. Depois de alguns minutos, o brilho desapareceu e só então voltamos para casa, discutindo constantemente o que vimos. Nós finalmente testemunhamos algo místico. O que isso significa? Sem acreditar na nossa sorte, cheguei ao bangalô e imediatamente caí em um sono profundo. De manhã, acordei com um choro de uma das minhas amigas. O que foi? A Dolly estava chorando, segurando algo nas mãos. As outras meninas e eu corremos até ela, mas a Dolly silenciosamente nos entregou um teste de gravidez. Eu olhei mais de perto e engasguei 2 linhas. Ah, Dolly, quando você conseguiu engravidar? Você estava constantemente participando de alguns rituais ocultos conosco. Você simplesmente não tem tempo. A Dolly apenas olhou para mim e sussurrou que ela não tinha namorado há mais de 1 ano. Era simplesmente impossível. Mesmo assim, ela ainda estava grávida. Descobrimos que a Dolly acordou cedo e viu 4 testes de gravidez na prateleira do banheiro. Ouvimos dizer que eles fazem isso em alguns hotéis. Ela decidiu fazer um para se divertir e mostrou 2 linhas. Olhamos uma para a outra com cautela. Não pode ser! A Dolly acenou com a cabeça para a barriga e disse que percebeu imediatamente como ela cresceu depois de nadar no lago. Foi definitivamente por causa daquele brilho estúpido. Meu cabelo se arrepiou. As outras meninas e eu imediatamente corremos para o resto dos testes. E se eu também estivesse grávida? Deus, não! Isso era um absurdo. Mas eu já estava me sentindo mal. Isso não. 10 minutos depois, houve um silêncio mortal na sala. Minhas amigas e eu não sabíamos o que fazer. Parecia algum tipo de brincadeira, mas era real. Todos os 4 testes mostraram 2 linhas. Ainda entendendo vagamente o que estava acontecendo, decidimos sair para um café local. Era insuportável ficar sentada em silêncio por mais tempo. De alguma forma, chegando lá, nos acomodamos em uma mesa, mas as meninas se comportaram de maneira muito estranha. Tudo seria engraçado se não fosse verdade. A Dolly chorava sem parar. A Lily tentava desesperadamente encontrar algo na internet. Mas outras usuárias apenas ridicularizaram a pergunta. É possível engravidar nadando no lago?
A Jenny demorou muito para pedir algo ao garçom. Mas quando o pedido dela chegou, eu fiz uma careta. Ela estava mergulhando o kiwi no ketchup. Quem come isso? É muito mais saboroso com maionese. Passou pela minha cabeça. Eu nem percebi como comecei a acariciar minha barriga também. O que diabos eu estava fazendo? Não! Precisávamos resolver isso urgentemente. O garçom se aproximou da gente. Ele estava vestindo roupas tradicionais, como um local. E então me ocorreu. Ele conhecia exatamente todas as lendas e segredos da ilha. Eu imediatamente perguntei a ele o que ele tinha ouvido falar sobre aquele lago. Então o garçom nos contou uma lenda misteriosa. Descobriu-se que o lago foi cavado em um lugar sagrado, onde em um determinado momento, e sob certas circunstâncias, você poderia engravidar. Foi assim que a antiga tribo deu continuidade à linhagem familiar. A própria tribo se foi há muito tempo. Apenas seus parentes distantes ainda viviam em algum lugar na selva. Finalmente, pelo menos algum tipo de pista. Meia hora depois, já estávamos avançando na selva impenetrável. Eu sabia que essa não era uma tarefa fácil, mas não esperava que tudo fosse tão difícil. Éramos constantemente atacadas por um enxame de estranhos insetos enormes. Suas picadas faziam nosso corpo inchar e coçar. O calor insuportável me deixou tonta e o suor escorria em cascata. Além disso, a Lily quase pisou em uma cobra venenosa. Às vezes eu pensava que íamos morrer nessa maldita selva. Portanto, fiquei terrivelmente feliz quando vi um povoado entre as árvores e vinhas. Nós consertaríamos isso em breve. Os habitantes do povoado nos olharam apreensivos, mas imediatamente perguntamos como chegar ao seu líder. Um dos nativos gentilmente nos conduziu à maior casa da aldeia. Mas o líder se recusou a nos aceitar. Tínhamos vindo aqui para nada. Mas então veio uma ideia a Lily. Ela tirou sua pulseira de ouro favorita da mão e, hesitante, entregou ao líder. Ele olhou para a pulseira com um olhar arrogante. Prendemos a respiração, mas o chefe pegou a pulseira e nos indicou sua cabana. Viva! Muito bem, Lily! A primeira coisa que fiz foi perguntar a ele sobre o lago. Será que poderíamos mesmo engravidar dele? O líder concordou com a cabeça com cautela, mas disse que eles não usavam esse método há muito tempo. Mulheres que engravidam na lagoa deram à luz crianças demônios. Ele estreitou os olhos e perguntou por que estávamos interessadas nisso. Engoli. Filhos demônios. Eles nos matariam agora mesmo se descobrissem. A Lily e eu nos entreolhamos. Acho que ela estava pensando a mesma coisa. Era hora de sair dali. Mas então a Dolly, a mais emotiva de nós, disse que estávamos todas grávidas. Ela estava ofegante, perguntando ao líder: o que devemos fazer agora? Eu fiquei chocada. Dolly, droga, por que você disse isso? Agora estávamos encrencadas. O líder olhou para Dolly por um longo tempo e de repente deu alguns passos em nossa direção. Havia algo sinistro em seu olhar. Eu engoli nervosamente. Ele disse sarcasticamente que só havia uma solução. Para não deixar o mal entrar no mundo, esse mal tinha que ser destruído. Precisávamos fugir com urgência, mas não tivemos tempo de nos mover, pois os habitantes da tribo nos cercaram e agarraram nossas mãos, não nos deixando escapar. O que diabos estava acontecendo aqui? Os nativos sussurraram feitiços incompreensíveis. Suas mãos fortes não soltaram por um segundo. Eu não conseguia acreditar que tudo isso estava acontecendo de verdade. Então o líder falou novamente. Ele tinha certeza de que o deus da sua tribo certamente apreciaria tal sacrifício. Eu não conseguia mais ver nada por causa das lágrimas. Este era o fim. E de repente o povo da tribo riu alto. Eles nos soltaram e sorriram. Isso foi uma brincadeira. Pegamos vocês. Espere, o quê? Ainda não tive tempo de me recuperar do choque. O líder disse com um sorriso que ninguém jamais havia engravidado naquele lago. Acabamos de ser muito impressionadas. Acontece que a equipe do hotel ouviu o quanto as meninas e eu conversávamos sobre rituais ocultos e decidiu nos pregar uma peça. Claro, os testes de gravidez eram falsos, assim como a lenda. E o lago brilhava apenas por causa da luz de fundo. Eu não podia acreditar que tínhamos sido tão enganadas. A Lily sorriu sem jeito e a Jenny gritou que eles não deveriam brincar assim. Mas me senti aliviada. Percebi que você não pode acreditar em tudo. Qualquer informação precisa ser verificada. Caso contrário, você terá problemas. Parece que em vez de práticas ocultas é hora de aprimorar meus conhecimentos, por exemplo, em física ou biologia. Na despedida,
Um dos funcionários do hotel disse que tinha outra oferta para nós: pernoitar no topo da montanha encantada de Corações Quebrados. Não, obrigada. Eu pisquei para as minhas amigas. Agora vocês não poderão nos enganar tão facilmente. Você gostou do vídeo? Então deixe seu like e se inscreva. Apoie o canal. Obrigada. Eu mal consegui andar pelo corredor da escola. Minha magreza fazia meu corpo parecer um esqueleto, com costelas salientes, maçã do rosto afundadas e enormes olheiras nos olhos. Então eu vi meu colega de classe na minha frente, Paul. Ele perguntou horrorizado o que havia de errado comigo. Eu cerrei meus punhos com raiva. É tudo culpa sua. Tudo começou quando ele foi transferido para a nossa classe há algumas semanas. O Paul imediatamente atraiu a atenção das garotas, um cara alto, de cabelos escuros e olhos castanhos. E ele parecia mais velho do que realmente era. Foi amor à primeira vista. Mas o Paul não namoraria uma garota gorda como eu. Por causa do meu peso, nunca tive namorado. Tentei emagrecer, fiz dieta, fui à academia, mas foi em vão. Até os médicos deram de ombros. Eu tinha um metabolismo ruim. Tinha quase aceitado que nenhum menino olharia pra mim. Mas então o Paul começou a dar em cima de mim, piscando pra mim, me elogiando. E uma vez ele até me salvou de valentões que me chamavam de gorda. Ele disse que eu era muito bonita e não devia dar ouvidos a ninguém. Ninguém jamais foi tão gentil assim comigo. Eu gostava tanto do Paul que depois de uma semana de encontros, finalmente decidi contar a ele. É agora ou nunca. Depois da escola, pedi ao Paul para ficar. Meu coração estava batendo forte de nervosismo e eu soltei. Eu gosto de você. O Paul ficou em silêncio por um longo tempo. Eu estava literalmente queimando de vergonha. Mas então ele sorriu e disse que gostava de mim também. Fiquei tonta de felicidade. Mas o Paul imediatamente acrescentou que só ficaria comigo com uma condição: se eu perdesse peso. Algo estalou por dentro. Mas eu faria qualquer coisa pelo Paul. Logo depois da escola, fui para a academia. No meio da estrada, um promotor me parou e me entregou um panfleto. Ei, linda, os cursos de emagrecimento abriram aqui. Aqui está um convite para uma sessão gratuita. Hesitei, mas o promotor me garantiu: 1 semana e você será uma modelo. Se fosse de graça, valeria a pena tentar. Agradeci ao promotor e fui para o endereço especificado. A entrada do estúdio ficava no pátio e dava para o porão. Lá dentro, uma bela garota me encontrou e imediatamente me convidou para uma sessão. Foi liderado por um homem com um capuz preto que se apresentou como um professor. Saí da sessão 1 hora depois e imediatamente corri para casa para me pesar. Mas assim que vi o número, tudo rodou diante dos meus olhos. Menos 3 quilos! Verifiquei várias vezes. Uau, os cursos estavam funcionando! Fiquei tão animada que no dia seguinte imediatamente corri para a sessão. Mas a gerente me interrompeu, dizendo que as sessões subsequentes custavam $1000. Mas isso eram todas as minhas economias. Eu não tinha escolha. Eu queria tanto perder peso que quando cheguei em casa peguei minhas economias e contei freneticamente. Droga, não é o suficiente. Eu estava quase desesperada quando encontrei mais notas no bolso da minha jaqueta. Consegui! Minha mãe voltou do trabalho e me perguntou para onde eu estava indo. O pânico se apoderou de mim. Eu imediatamente disse que estava saindo com os meus amigos. Minhas orelhas queimaram. Foi a primeira vez que menti tão descaradamente para minha mãe, mas não podia contar para ela sobre os cursos. Ela não entenderia. Depois de entregar todo o dinheiro ao gerente, fui para a segunda sessão. E depois disso, corri imediatamente para a balança. Outros 3 quilos a menos. Deus, realmente funcionou! Eu também vi o resultado no espelho. Minha barriga ficou mais lisa e minhas coxas ficaram mais finas. Até o Paul na escola disse que eu estava ficando mais bonita e me abraçou. Minhas colegas curaram de inveja e eu estava nas nuvens. Eu deveria perder um pouco mais de peso e ficaríamos juntos. Mas onde posso conseguir o dinheiro? Na escola só pensava nisso, até perceber que só tinha uma opção: pedir aos meus pais. Em casa fui até minha mãe com toda a cara de pau. Se ao menos ela concordasse, mas assim que comecei a falar, minha mãe me interrompeu. Dinheiro não crescia em árvores. Fui imediatamente para o meu quarto, batendo a porta atrás de mim. Ela nunca me entendia, mas o Paul não iria esperar. Ele iria encontrar uma gatinha e tudo estaria perdido. Pera, e se eu roubasse o dinheiro? Um arrepio percorreu meu corpo. Nunca roubei nada, mas já que a culpa era toda dos meus pais, eles me entenderiam. Enquanto eles estavam na cozinha, entrei no quarto deles e abri a bolsa da minha mãe. A carteira ainda estava lá. Com as mãos trêmulas, tirei o dinheiro e ouvi passos se aproximando. Eu senti uma onda de calor. Apressadamente coloquei a carteira de volta e coloquei o dinheiro no meu bolso. Imediatamente a porta abriu. Mamãe me olhou severamente e perguntou o que eu estava fazendo. Engolindo em seco, consegui dizer que queria me desculpar com ela.
Dei nela um beijo rápido na bochecha e corri pra fora, não via a hora de perder mais peso. Na sessão, dei todo o dinheiro à gerente. Embora eu me sentisse mal, os pensamentos sobre perder peso e o Paul ocuparam minha cabeça. A gerente me levou para uma sessão. Depois disso, corri para casa e para a balança novamente. -3. Perdi muito peso e finalmente conseguiria namorar o Paul. Mas ele balançou a cabeça. Você ainda não é magro o suficiente. Quase caí, mas onde posso conseguir o dinheiro? Eu me senti arrasada. Paul e eu nunca poderíamos ficar juntos. Eu estava pensando em pedir emprestado aos meus colegas, mas ninguém queria me emprestar tudo isso. Só havia uma coisa a fazer, roubar de novo dos meus pais. À noite, depois de esperar minha mãe sair do quarto, entrei. Meu coração estava disparado. Onde estava essa carteira? Olhei ao redor do quarto e a vi na mesa de cabeceira. Excelente! Eu imediatamente peguei a carteira quando as portas se abriram. Meu coração afundou quando vi a expressão furiosa da minha mãe. Não é o que você pensa! Mamãe gritou que eu estava tomando algo proibido porque havia perdido muito peso e eu estava roubando dinheiro da carteira. Fiquei tão magoada ao ouvir isso. Mamãe acrescentou: se isso acontecesse de novo, ela me mandaria para a clínica para tratamento. Quase comecei a chorar e imediatamente corri para o meu quarto. De manhã fui para a escola de péssimo humor. O Paul não ficaria comigo, tudo isso foi em vão. Mas então um cara veio até mim e exalou. Que coisinha esguia! Este era o promotor que falou dos cursos. E se ele me ajudasse? Perguntei se ele poderia me emprestar o dinheiro e o promotor ficou surpreso. De onde ele poderia obter essa quantia? Suas palavras me derrubaram. O promotor, percebendo isso, sorriu com coragem e me perguntou por que eu estava precisando do dinheiro. Quase chorando, eu falei. Então ele franziu a testa. Como foi a sessão em si? Dei de ombros. O professor de moletom me levou para a sala e depois disso não me lembrei de mais nada, mas o principal era que o peso foi embora. O Léo, esse era o nome do promotor, parecia confuso e perguntou de novo: o que você quer dizer com não lembra? Isso tudo é terrivelmente estranho. Ele mesmo nunca se encontrou com o chefe, apenas convidou as meninas para uma sessão de teste. E se fosse perigoso para a saúde? Eu pensei sobre isso, talvez o Léo estivesse certo. Eu estava tão obcecada em perder peso que nem perguntei por que meu peso estava diminuindo. E se houvesse algo ilegal lá? Era impossível não lembrar de toda a sessão. O Léo me olhou diretamente nos olhos. Vamos colocar um broche com uma câmera e descobrir o que está acontecendo lá? Eu concordei com a cabeça imediatamente. Eu queria saber o que estava acontecendo neste centro estranho, mas onde posso conseguir dinheiro para uma sessão? Meus pais me colocariam em uma clínica se eu dissesse uma palavra sobre os cursos. O Léo então perguntou: eles poderiam fazer uma sessão a crédito? Eu pensei sobre isso. A gerente sabia que aquela não era a minha primeira sessão e poderia ser persuadida. Mas teríamos que fazer um teatrinho. O Léo comprou um broche de câmera e colocamos na minha blusa. Eu fui para outra sessão. A gerente me cumprimentou com um sorriso. Comecei a vasculhar meus bolsos e de repente congelei de medo. Droga! Deixei minha carteira em casa. Liguei para o Léo e disse com uma voz doce: papai, deixei minha carteira em casa. Você vai pagar pela minha sessão mais tarde? Léo respondeu que faria qualquer coisa pelo bem de sua filha amada. A gerente ficou muito tempo em silêncio e eu já pensei que ia dar tudo errado, mas então ela acenou com a cabeça e disse para entrar. Ufa! Entrei na sala escura onde o professor estava sentado, como sempre com um moletom. Afundei em uma cadeira e depois disso não me lembrei de mais nada. Quando saí, o Léo estava esperando por mim, parecendo animado. Sentamos em um banco do parque, plugamos o broche no laptop e assistimos. No vídeo, o professor de moletom começou a falar comigo em um tom monótono e eu comecei a desmaiar. Assim que adormeci, o professor tirou o moletom. Minha respiração ficou presa na minha garganta. Paul! Enquanto eu estava sob hipnose, ele me deu uma espécie de chá para beber. O Léo e eu trocamos olhares. Então Paul era uma fraude e colocava as garotas em hipnose. E eu gostava dele. E de repente um patinador esbarrou em nós. Em suas mãos ele segurava um copo de suco que derramou direto no laptop. Ele estalou imediatamente e a tela apagou. Eu não pude acreditar. Perdemos a gravação. Lágrimas encheram meus olhos. Paul traiu as meninas impunemente e eu não faria nada a respeito. O Léo imediatamente colocou o braço em volta de mim e disse que desmascaríamos o Paul. Ele tinha um plano. No dia seguinte, o Léo me ajudou a fazer a maquiagem, me prendeu um espartilho, esculpiu os ossos do meu rosto e braços e pintou as olheiras sobre os meus olhos. Quando me vi no espelho, fiquei horrorizada. The Walking Dead.
Então eu estava andando exausta pelo corredor, mal arrastando os pés ao longo da parede. O Paul me viu, congelou de medo e perguntou o que havia de errado comigo. É tudo sua culpa, eu gritei. Eu vi tudo, a hipnose não funciona comigo. O Paul ficou pálido e deixou escapar que não queria me trazer neste estado. Precisávamos chamar uma ambulância. Consegui! Eu me endireitei abruptamente, mostrando a ele o gravador. Agora eu tinha a confissão, ele não iria a lugar nenhum. Naquele momento, Léo dobrou o corredor e disse severamente que seria melhor para o Paul ir à polícia e confessar. O Paul olhou para nós com os olhos selvagens e então saiu correndo para a saída. Não! O Léo e eu corremos atrás dele, mas o Paul era muito mais rápido do que nós. Quando eu estava perdendo as esperanças, a polícia entrou repentinamente na escola. Eles prenderam imediatamente o relutante Paul e o Léo sussurrou que ele tinha decidido chamar a polícia com antecedência. Eu olhei para ele com gratidão. O que eu faria sem você? O julgamento do Paul logo aconteceu. Acontece que ele não era um estudante, mas um homem de 35 anos que era procurado pela polícia há muito tempo. Ele, de propósito, fingiu ser um estudante e flertou com as meninas gordas, persuadindo elas a perder peso e atrair elas para a sessão dele. Sob hipnose, ele inspirou elas a irem de novo e de novo, pegando todo o dinheiro. A mamãe disse que estava muito orgulhosa de mim e encontrei um namorado, o Léo. E embora eu tenha ganhado peso novamente mais tarde, minha saúde era muito mais importante para ele do que meu peso. E, se um cara está mais preocupado com a sua aparência, ele realmente ama você? Você gostou desse vídeo? Então se inscreva, deixe seu like e apoie o canal. Obrigada! Corri o mais rápido que pude. Atrás de mim, os passos de ferro daqueles robôs assustadores já podiam ser ouvidos. Corre! O bunker já estava perto. Vamos! Então uma mão robótica de metal se fechou na minha perna. Acabou! Eu lutei, mas de repente meus olhos começaram a fechar. Parece que me injetaram um sedativo. Comecei a adormecer. Me senti tão calma e naquele momento fui inundada por memórias dos meus pais. Como eu sentia a falta deles agora, porque eles não estão mais vivos. Eles eram cientistas. Meu pai e minha mãe me passaram todos os seus conhecimentos e desenvolveram meu talento para a química. Eu não tinha amigos, então passava todo o meu tempo livre com eles. Mas logo o planeta se encheu de ratos selvagens. Eles não tinham nenhum medo das pessoas, eles atacavam deliberadamente. Era até impossível andar em paz pelas ruas. O governo instruiu meus pais a se livrarem dos roedores. E meus pais começaram a desenvolver um vírus que privaria os ratos da capacidade de reprodução. Eles administraram com sucesso, mas conduzindo o teste final, eles revelaram um efeito colateral para as pessoas. Qualquer mulher infectada não seria mais capaz de dar à luz a uma criança do sexo feminino. Isso pode levar à extinção da humanidade. Meus pais contaram a todos sobre isso e queriam interromper o desenvolvimento, mas o presidente Evil não deu ouvidos a eles e ordenou que usassem o vírus. Minha mãe e meu pai recusaram, mas eles sabiam que isso não deteria o presidente e me esconderam secretamente em um bunker para me proteger dos efeitos do vírus. O vírus foi usado e no dia seguinte, quando eu estava conversando com os meus pais por vídeo, os funcionários do presidente foram até eles. Depois disso, bem diante dos meus olhos, os robôs rasgaram minha mãe e meu pai com um raio por insubordinação. Os funcionários me viram na tela do monitor e informaram ao presidente sobre a filha sobrevivente dos cientistas. Comecei a chorar, meus pais se foram, eu estava sozinha. Eu não podia confiar em mais ninguém nesse mundo. A localização do meu bunker não foi determinada. Eu estava segura e tinha tudo de que precisava. Além da comida, meus pais me deixaram muitos livros e um monitor onde era veiculado as principais notícias. Com eles, descobri que o vírus se espalhou instantaneamente e já tinha funcionado com sucesso nos roedores. Todos os canais estavam falando sobre isso. Gradualmente, a raiva deu lugar à apatia. Fiquei deitada na cama o dia todo pensando no que tinha acontecido. Um dia, soube por um comunicado regular à imprensa que o vírus ainda tinha um efeito colateral sobre o qual meus pais haviam alertado. Nem uma única menina havia nascido nas últimas semanas. Mas meus pais não tiveram tempo de fazer uma vacina que teria salvado o mundo desse vírus. Naquele dia, não consegui dormir até tarde da noite. Fiquei pensando e em algum momento decidi por mim mesma que a qualquer custo terminaria o trabalho da mamãe e do papai. Meu amor pela química definitivamente me ajudaria. Passei dias tentando descobrir a fórmula, mas sempre via que algo estava faltando. Eu estava desesperada. Os suprimentos de comida no bunker começaram a acabar. Eu sabia que não deveria sair, mas também não poderia continuar sem água. Então cobri meu rosto com uma máscara e cuidadosamente saí do bunker para a rua. De repente, em todas as telas das ruas, vi um vídeo com a cara nojenta do presidente. Ele estava falando sobre mim. O quê? Ele disse que estava procurando a filha dos cientistas mortos que criaram o vírus, a única que não estava infectada, que poderia dar à luz a uma menina e salvar a humanidade. Havia uma grande recompensa pela minha captura.
Fiquei surpresa. Se eu fosse pega, definitivamente não seria capaz de terminar a vacina. Corri de volta para o bunker, mas de repente fui agarrada pela mão de ferro de um robô. Droga, aparentemente a máscara havia escorregado do meu rosto. Então eu caí nas mãos do presidente. Fui distraída das minhas memórias pela voz do President Evil, que não vinha da TV desta vez. Acordei em um grande escritório. Eu estava cercada por um anel de guardas robôs e o Evil arrogante não estava longe. Os guardas robôs me seguraram e ouvi com nojo o discurso do presidente sobre salvar a humanidade e a necessidade de me tornar uma incubadora para nascimentos. Essa era a única maneira de salvar o mundo da extinção. O quê? Ele ia me forçar a dar à luz a meninas? Bem, não! O presidente me disse para pensar sobre isso e saiu rapidamente. Fiquei no escritório rodeada pelos robôs. Vou pensar sim, senhor presidente, mas só sobre como escapar daqui. Eu olhei em volta, tive uma ideia. Eu disse ao robô que estava com sede. Quando ele se virou, agarrei uma cadeira e joguei nele. Corri imediatamente para a saída e de repente havia um beco sem saída. Havia apenas uma porta à direita e entrei correndo. Aquilo era um laboratório químico. Eu vi um jovem com um jaleco, um distintivo com algum tipo de emblema no peito. Por favor, me salve! Eu sussurrei. O cara olhou nos meus olhos de uma forma estranha e apontou para ir para debaixo da mesa. Eu quase não consegui. Imediatamente os robôs invadiram. Eles examinaram a sala com seus raios, mas deixaram passar a mesa, pois o cara estava bloqueando a mesa dos raios com seu próprio corpo. Nada foi encontrado e os robôs saíram. Assim que a porta fechou, o cara me jogou uma capa com um respirador. E quando eu coloquei, ele me disse para seguir ele. Por que ele estava me ajudando? O cara silenciosamente me levou até a porta dos fundos e de repente o cientista gaguejou. Você tem os olhos do seu pai, não acha? Fiquei espantada com a surpresa. Você conheceu meus pais? O menino concordou com a cabeça envergonhado. Seu nome era Frank. Ele disse que era estagiário no laboratório dos meus pais. Então ele completou que a causa dos meus pais estava viva enquanto eu estivesse viva. Eu fiquei desconfiada. Ele me levou para fora e me entregou um pedaço de papel com um endereço, dizendo que eu poderia contatá-lo se precisasse de ajuda. De jeito nenhum. Eu poderia cuidar de tudo sozinha. Eu puxei meu capuz e corri para o meu bunker. Continuei a trabalhar, mas os experimentos pareciam ter chegado a um beco sem saída. A fórmula era perfeita, mas na prática as substâncias não combinavam de forma alguma. Então isso me atingiu. Eu precisava de um canhão de laser, mas só existe um no centro científico. Como eu vou entrar lá? Passei o dia inteiro tentando elaborar um plano para entrar no centro, mas simplesmente não parecia possível. E quando estava ficando desesperada, de repente eu me lembrei do Frank. Ele tinha que ter acesso a isso. Eu pensei sobre isso. Depois do que aconteceu com os meus pais, eu não podia confiar em mais ninguém. Mesmo assim, o Frank trabalhou com eles e ele me ajudou a escapar. Então fui para o endereço no pedaço de papel, bati suavemente na porta, mas ninguém respondeu. E se fosse uma armadilha? Havia robôs por toda parte. Se eles me vissem, eu estava morta. Então a porta abriu. O Frank me viu e me convidou para entrar. Da porta, disse que precisava de um canhão de laser para algo importante. É sobre os meus pais, acrescentei, olhando para baixo. Então, Frank acenou com a cabeça decididamente e disse que se eu quisesse ter um canhão, teríamos que ir agora. Chegamos a alguns subúrbios na chuva. O Frank foi até a porta de uma casa instável. Mas em vez de tocar a campainha, ele tocou uma melodia. Quando a porta abriu, vi um cara com uma túnica surrada. Ele tinha um distintivo com um emblema no peito, assim como o Frank tinha quando o vi pela primeira vez. E então isso me atingiu. Ouvi dos meus pais sobre uma sociedade clandestina de cientistas que se opunham ao presidente. Era um emblema deles. O cara nos conduziu até a sala da casa, convertida em um laboratório, no meio da qual estava um canhão de laser caseiro. Então eu notei os outros caras na sala. Nossa, quantos deles! Eu queria falar com eles, mas o Frank disse que podíamos ter sido rastreados. Nós tivemos que partir. Pegamos o canhão e dirigimos com cuidado para a casa dele, olhando constantemente ao redor. Quando vi meu rosto e o valor da recompensa nas telas, gelei por dentro. O Frank pareceu perceber e colocou o braço em volta dos meus ombros. Estávamos nos despedindo quando o Frank disse que sabia para que eu precisava do canhão. Parecia que eu tinha feito muito progresso com a vacina contra o vírus. Fiquei surpresa com a sua pergunta. Como você sabe disso? O Frank disse que estava desenvolvendo secretamente uma vacina sozinho. E de repente ele timidamente perguntou se eu gostaria de continuar trabalhando em seu laboratório doméstico. Hesitei novamente, mas considerando que o Frank já me ajudou várias vezes, concordei. O pensamento de que agora éramos aliados fez eu me sentir tão reconfortada. Assim que chegamos na casa do Frank, fomos direto ao trabalho. Ouvimos no noticiário que o President Evil havia aumentado o exército de robôs rastreadores e aumentado a recompensa pela minha captura. Eu preciso acabar com a vacina o mais rápido possível, mas o canhão laser por algum motivo não ajudou com a fórmula.
Trabalhamos a noite toda e eu estava cochilando quando acordei assustada com os gritos do Frank. O que aconteceu? O Frank foi rápido em dizer que as substâncias finalmente haviam se juntado, mas também acrescentou que faltava algo em minha fórmula. Não hesite, fala! Mas então Frank hesitou um pouco e soltou que para finalizar a vacina precisávamos combinar nosso DNA. O DNA de um homem e de uma mulher. Eu estava envergonhada, mas o Frank pegou minha mão e disse que definitivamente teríamos sucesso. Este é o último avanço, não podemos parar agora. Eu olhei em seus olhos e concordei. Sim, Frank. Vamos fazer isso e salvar o mundo em nome da memória dos meus pais. Enquanto ele configurava todos os dispositivos, não consegui me recompor. Mas agora tudo estava pronto. Prendi a respiração e Frank apenas apertou minha mão com força para tirar o sangue do meu dedo. Colocamos gotas do nosso sangue em um tubo de ensaio e apontamos um laser para ele. Naquele momento, um flash brilhante iluminou a sala. Quando os meus olhos se ajustaram à luz novamente, vi o Frank sorrindo. Funcionou! Sem perceber, joguei meus braços em volta do pescoço dele. Nós salvamos o mundo, Frank! Mas de repente, a porta se abriu e o presidente apareceu com um monte de robôs. Eles já haviam instalado as algemas nos meus pulsos e então o presidente se virou para o Frank e o parabenizou pelo bom trabalho. O quê? O presidente acrescentou que o Frank fez a coisa certa. O que ele está falando? Parecia que algo havia se partido por dentro. Então Frank estava trabalhando para o presidente todo esse tempo. Eu confiei em você, como você pôde? Mas de repente Frank disse que era hora de acabar com isso e correu para o canhão de laser. E em um segundo tudo mergulhou na escuridão. Eu desmaiei. Acordei nos braços do Frank e ele me carregou para fora. Me solta, seu traidor! Eu gritei. Mas ele apenas me deu um grande abraço. Eu não entendi nada. Frank disse calmamente que primeiro tentou fazer uma vacina sozinho, mas depois teve que se envolver em um perigoso jogo duplo. Trabalhar para o Evil e colaborar com os colegas, mas a vacina não funcionou. E quando ele me conheceu e continuamos a trabalhar juntos na vacina, ele percebeu que ainda havia uma chance de conseguir ela. Após esses eventos, o Presidente Evil reivindicou a salvação do mundo para si, mas Frank e eu recebemos o título de heróis. Os cientistas clandestinos, com nossa ajuda, não foram mais perseguidos e finalmente conseguiram sair dos seus cortiços. Alguns deles até começaram a ajudar a vacinar no centro de ajuda. As mulheres começaram a dar à luz meninas novamente, a humanidade viverá. E Frank e eu nos casamos. Aliás, agora nosso DNA está combinado não só na vacina, em breve teremos uma filha. E percebi que a confiança é o bem mais valioso. Porque graças a ela, não só salvei o mundo, mas também encontrei uma família amorosa. Você gostou desse vídeo? Então se inscreva, deixe seu like e apoie o canal. Obrigada!